Olá, eu sou Inaê Cortez, eu sou historiadora da arte e eu vim aqui hoje falar sobre a criação em artes visuais em tempos de isolamento social. A gente está vivendo um período em que muitos artistas estão em casa e estão tendo que ter esse processo criativo, pensar em formas alternativas de exposição do seu trabalho por conta do isolamento social do Covid-19. Mas eu estou aqui trazendo uma pesquisa que mostra que muitos artistas, ao longo da história da arte, eles já criaram um isolamento social, por motivos diversos, doença, cerceamento de liberdade, prisão, transtornos mentais, e eu vou apresentar aqui obras fantásticas que foram produzidas por artistas em isolamento. A primeira artista que eu vou trazer aqui para vocês é uma artista muito conhecida, aposto que muitos de vocês conhecem, e ela produziu muitas obras enquanto ela estava em isolamento por conta de recuperação de cirurgias e problemas de saúde. Frida Kahlo, ela nasceu no México em 1907, mas ela gostava de dizer que ela nasceu em 1910, porque é o início da Revolução Mexicana. Inclusive, ela era uma articuladora política, ela era filiada ao Partido Comunista, e muitos símbolos ligados ao comunismo aparecem em sua obra. Os seus problemas de saúde, eles começaram aos 6 anos, quando ela teve poliomielite, por isso que ela usa aquelas roupas compridas, aqueles vestidos compridos, para esconder justamente esse problema que foi causado pela poliomielite. Ela seguiu a sua vida, a sua infância normalmente. Ela chegou a fazer algumas aulas de desenho com um amigo da família por hobby, mas nada profissional. E em 1925, ela estava num ônibus com seu namorado Alejandro Gomes, quando esse ônibus se chocou com um bonde elétrico. Foi um grande acidente, tiveram mortos, inclusive ela ficou à beira da morte, ela teve traumas em várias partes do corpo, e por conta disso ela teve que passar meses numa cama se recuperando. E é ali que ela vai iniciar o seu trabalho com pintura. A sua mãe, ela pede para um marceneiro fazer um cavalete, que se adapte à cama. Ela já tinha algum contato com tintas, porque o seu pai era fotógrafo e também tinha outros materiais de artes no seu estúdio. Então ali, naquela cama, se recuperando do acidente, ela começa a produzir. O seu primeiro autorretrato foi feito nesse contexto em 1926. E é muito interessante que o autorretrato é uma marca da obra dela. Ao longo da vida ela fez 143 obras, sendo que mais de 50 são autorretratos. E sobre isso ela diz: "Eu pinto-me porque estou muito tempo sozinha e sou o tema que melhor conheço." Muito bom, né? E ela vai seguir produzindo, mas também ela passa por outros períodos, de questões de saúde. Inclusive ela passa por 3 abortos bem sérios, por conta dessas deformidades no corpo deixada pelo acidente. Ela foi impedida de ter uma gravidez saudável. São períodos que ela também vai ficar em hospitais e também vai retratar esses períodos na sua pintura. E ao longo da sua vida ela passa por mais de 32 cirurgias, sendo que numa delas ela tem que colocar um espartilho de metal para sustentar a sua coluna. Ela vai fazer uma referência a isso na obra Coluna Partida, de 1944. É muito interessante que a obra de Frida, ela tem essa questão biográfica, ela vai trazer esses dados biográficos, mas ao mesmo tempo também tem uma questão social, porque ali você vai ver a identidade mexicana. Nos períodos em que ela mora nos Estados Unidos, você vai ver esse confronto entre a identidade mexicana e a identidade americana. E é muito interessante a maneira como ela faz essas composições. Quando a gente olha para o Coluna Tripartida, você tem ali uma clara menção a essa cirurgia da coluna, do espartilho de metal,
mas ela usa uma coluna grega de uma forma simbólica. Isso acontece em toda a sua obra, né? Ela vai trabalhar com esses símbolos, né? Ela não está retratando ali realisticamente o médico fazendo a cirurgia na sua coluna, mas você tem todos esses elementos que fazem referências a esse acontecimento. E o André Breton, que era o poeta e teórico do surrealismo, quando ele conhece a obra de Frida, ele fica encantado. Ele vê ali como se fosse uma nova vertente do surrealismo, né? Um surrealismo que ele lida com esse mundo onírico, mas ele traz esses dados, né, biográficos, e ele classifica ela como uma surrealista. E em relação a isso, ela diz: eu não pinto os meus sonhos, eu pinto a minha realidade. De 1950 a 1951, Frida passa um ano inteiro internada, mas ela nunca deixou de pintar. Ela fica ali pintando sobre a cama, com seu cavalete apropriado. Em muitos momentos ela usa um espelho. Ela pega esse espelho para se olhar enquanto ela pinta esses autorretratos. E em 1953 ela vai ter a sua primeira exposição individual. Ela já estava com uma saúde muito frágil nesse momento, mas ela fez questão de ir. É uma imagem muito emblemática, ela chegando na exposição em cima de uma cama, porque ela não conseguia nem sequer utilizar uma cadeira de rodas. Ela chega a falecer em 1954, deixando esse legado de obras incríveis para a história da arte. Nós acabamos de ver uma artista incrível que produziu um isolamento social por uma questão de saúde. Mas agora a gente vai ver um outro artista que produziu um isolamento por opção. Foi uma escolha que ele fez. Estamos falando de Te Ching Shit, um performer nascido em Taiwan em 1950. Ele era membro de uma família de 14 irmãos e ele presta um serviço militar obrigatório na Marinha por 3 anos e após esse período ele pula de um barco próximo ao pier da Filadélfia. E assim ele entra ilegalmente nos Estados Unidos e permanece legalmente por 14 anos. Nos 4 primeiros anos em que ele vive nos Estados Unidos, ele trabalha com limpeza e lavando louça em restaurantes. Ao longo da década de 70, ele vai criar uma série chamada One Year Performance. São proposições de performances de um ano. Então ele elabora a proposta e ao longo de um ano ele realiza aquela performance. A primeira peça que ele vai realizar se chama Peça Gaiola e ela acontece entre 78 e 79. Ele fica preso em uma gaiola durante um ano, recebendo apenas comida, e um amigo de Loft vai retirar os seus dejetos. Essa performance toda ela foi registrada oficialmente por um advogado que fez toda a documentação. Só existe uma fotografia que mostra essa performance. Ele também ficava lá disponível para visitação 1 ou 2 vezes por mês. Uma outra performance que ele vai fazer dessa série é Time Clock Piece. Nessa performance, ele compra uma máquina de ponto, né, ponto de trabalho, e de 1 em 1 hora essa máquina realiza uma foto dele. É interessante que ele raspa esse cabelo antes de iniciar essa performance. Então a gente consegue perceber essa passagem do tempo pelo crescimento do cabelo. Então você tem um registro de 1 ano, foto de 1 em 1 hora, à noite, de madrugada, de manhã, todas as horas ele tirava essa foto. E é muito interessante que ele menciona esse período que ele ficou trabalhando 4 anos, né? Com esses serviços de limpeza, lavando louça, porque ele fala que ele percebeu que ele estava numa espécie de prisão, em que ele ia trabalhar nesses lugares, voltava para casa, acordava no dia seguinte, trabalhava e durante esse período ele não fez mais nada da sua vida. Então, em referência a isso, ele cria essas obras de performance, um trabalho incrível, que geralmente é exposto essas fotografias, né, junto com esse cartão de ponto. Um artista muito bom da gente acompanhar e conhecer. A partir daqui, a gente vai ver 2 artistas incríveis que, além de estarem em isolamento, eles também tiveram essa dificuldade de acesso a esses materiais de arte. Eu vou começar falando de Arthur Bispo do Rosário, que nasce em 1911 em Sergipe. Em 1925 ele se muda para o Rio de Janeiro e vai trabalhar na Marinha. É muito interessante porque esses símbolos da Marinha, os barcos, os mastros, eles vão aparecer em toda a sua obra. Inclusive ele chega a bordar nomes de comandantes. Posteriormente à Marinha, ele vai trabalhar na Light, após ser expulso por indisciplina. E depois ele vai trabalhar como porteiro em alguns serviços domésticos,
até 1938. Em 1938, ele se apresenta num mosteiro como Deus. E então, esse pessoal ali do mosteiro encaminha ele para o Hospital dos Alienados, na Praia Vermelha, onde ele vai permanecer por um ano. Em 1940 até 1960, ele oscila, né? Ele fica períodos internados e períodos fazendo esses trabalhos mais domésticos. Em 1964, ele vai trabalhar numa clínica pediátrica onde ele mora. Ele tem um quartinho no sótão da clínica e ali ele vai começar a produzir a sua obra. É interessante que antes disso, né, ele trabalhou na casa de um advogado que já relata um certo senso estético, né, na maneira como ele apresentava os pratos, como ele organizava o guarda-roupa por cor, mas ainda não era em si uma produção artística, né, era mais no campo do pensamento. Mas ali ele vai começar a produzir mesmo as suas obras. Ao longo da sua vida ele produz mais de 1000 peças. Uma peça que tem grande destaque é o manto que ele faz para se apresentar a Deus, né? A ideia dele era ser enterrado com esse manto. Ele passa anos produzindo essa obra e é uma obra riquíssima de detalhes, muito bem feita. E é interessante que ele traz esse caráter transcendental para sua obra, né? Ele acredita que a sua obra ela tem uma ligação muito forte com o divino. E ele produz obsessivamente, todos os dias e noites, a partir de 64 até o final da sua vida, ele vai morar na colônia Juliano Moreira, né? Um hospital psiquiátrico, onde ele vive internado até o fim da sua vida. E ali ele produz. Só que ele não tem acesso à tinta, à linha. Então a linha que ele utiliza para bordar é a linha do uniforme, que ele descostura ali e começa a bordar com aquela linha. Ele também vai utilizar a roupa de cama, no mesmo processo. Descostura a roupa de cama e utiliza como linha. E é interessante que ele também vai produzir muitas obras com colagem e utilizando materiais presentes ali. Isso é um pensamento muito contemporâneo de arte, né? Você ressignificar o objeto. E ao mesmo tempo também é muito interessante esse caráter sociopolítico, né? Porque quando você vê esses materiais, as canecas, por exemplo, na obra do Bispo do Rosário, você está tendo ali contato com material típico de um hospital psiquiátrico. Então ele também vai trazer essa realidade para a sua produção. É muito interessante que volta e meia você se depara com uma discussão sobre o Bispo do Rosário ele ser um louco ou ele ser um gênio. Eu não acho essa discussão muito produtiva, porque não é porque ele é um louco que ele não possa ser um gênio não possa ser um louco, né? De fato, a obra dele é incrível. Em 2018 ela foi tombada. Hoje o acervo Bispo do Rosário ele é um patrimônio cultural brasileiro e ele fica na colônia Juliano Moreira, um acervo de mais de 800 peças. E para finalizar essa pesquisa em grande estilo, eu vou trazer para vocês uma artista contemporânea turca, Zehra Doğan, uma grande artista, jornalista premiada e ativista. Zehra, ela criou um jornal de notícias feministas curdas, o Jinha, um jornal de extrema importância local e que foi inclusive premiado. Além do seu jornal, a Zehra também exerce um ativismo muito grande dentro da internet, onde ela publica notícias, denúncias em relação ao movimento curdo e também notícias e pensamentos sobre o feminismo e como ele se desdobra ali naquela região. Em 2017, a cidade de Nusaybin ela sofreu uma operação do exército turco e teve muitos bombardeamentos, muitas pessoas foram vítimas desses bombardeamentos e um membro desse exército publicou uma foto da cidade durante aquela operação. A partir dessa foto, Zehra fez uma pintura e nessa pintura ela coloca a bandeira turca em prédios bombardeados. Ela publicou uma fotografia dessa pintura nas redes sociais e por conta disso ela foi condenada a 2 anos, 9 meses e 22 dias de prisão por conta de uma pintura. Ela foi condenada como ligada ao movimento terrorista, né, ao Partido dos Trabalhadores Curdos, que para o exército turco é considerado um movimento terrorista, e então ela teve que cumprir essa pena. Na prisão, ela não tinha qualquer acesso ao material para produção de arte. Não tinha acesso
a lápis, a pincel, a tela. Ela foi extremamente proibida de ter contato com qualquer um desses materiais. Enquanto ela está na prisão, ela escreve uma carta muito interessante, na qual ela diz: eu queria tanto desenhar, eu olho para essas paredes desgastadas, essas raspas de tintura na parede, e eu começo a ver figuras. Posteriormente, ela escreve uma outra carta dizendo: eu posso desenhar, eu tenho tudo o que eu preciso aqui. E então ela começa a produzir obras com os materiais que ela tem ali, disponíveis: embalagens, tecidos, resto de roupa, sangue de menstruação, tinturas orgânicas, restos de frutas, cafés, chás, e a partir disso ela produz grandes obras dentro da prisão. Ela cria uma espécie de ritual, onde ela retrata as pessoas que são libertadas no dia em que elas são libertadas. Muito interessante esse ritual que ela cria. E além disso, ela faz diversas obras. Nós vamos começar aqui vendo uma que chama Selfie Dynamic. Ela fez com café, cúrcuma, suco de salsa e uma caneta que ela contrabandeou, porque ela era proibida de ter acesso à caneta. É interessante que ela faz essa obra sobre um jornal. E o jornal ele não é uma superfície lisa. O jornal ele já tem ali informações escritas, informações visuais, e é interessante como ela dialoga com essa informação, né? A gente vê que ela faz ali um retrato em cima desse jornal, mas que as imagens que ela deixa sobressaltadas do próprio jornal ali, você vê que tem uma mulher protestando, você vê uma outra mulher ali com uma roupa do exército. Muito interessante como ela consegue criar e ainda dialogar com esse suporte. Uma outra obra que a gente vai ver chama Gever. Ela também utiliza essa caneta contrabandeada, né? E aí ela vai utilizar o chá. E é interessante você ver como esse tecido absorve esse chá, né? Ela utiliza ali um resto de saia para fazer. E se você olhar bem para essa obra, você vai ver que tem ali um simbolismo muito forte de dominação. Você vê que esse pássaro, ele está superior às pessoas e a garra dele, ela está presa a duas cabeças que sangram. E se você olhar para todos os membros dessa imagem, você vai ver expressões completamente apáticas e esses membros de olhos fechados. Mas os que estão de olho aberto, eles estão com uma expressão de espanto. Uma outra obra que a gente também vai ver dela é Yemen, em referência ao país. Esse país está numa guerra civil desde 2014, numa imensa crise humanitária, onde a ONU estima que já morreram mais de 15 mil pessoas. É um país que, inclusive, de interesse do Irã, da Arábia Saudita, dos Estados Unidos, que volta e meia também fazem operações nesse lugar, né, por conta da questão do petróleo, né, uma grande crise humanitária que se passa ali. E se a gente olhar como ela representa essa obra, né, é muito interessante, porque você vê ali que tem pessoas sumindo em meio a essas manchas escuras que parecem fazer uma referência a esses bombardeios. E mesmo presa, você vê que a Zerra não deixou de trabalhar as questões políticas na sua obra. Antes de ser presa, Zerra nunca tinha feito uma exposição individual. E é muito interessante que ela considera que a sua primeira exposição ela foi feita no pátio da prisão. Todas essas obras que ela estava fazendo lá, um dia ela e suas amigas presidiárias levaram para o pátio e ali fizeram uma exposição. Ao utilizar esses materiais orgânicos, né, para pintura, a Zerra também utilizava sangue de menstruação. Em um determinado momento, a sua situação ficou muito conhecida, principalmente por conta de um grafite que o Banksy fez, pedindo a liberdade de Zerra. Então, ela ganhou uma visibilidade internacional. E as suas obras foram contrabandeadas, né? Ela conseguiu tirar algumas obras da prisão por meio de visitas, e o público chegou a conhecer esse trabalho que ela estava produzindo lá dentro. E nesse momento, um dos chefes da prisão chamou ela para conversar, dizendo: tem notícias aí de que você está pintando com sangue de menstruação e os meus guardas eles estão morrendo de nojo. A Zerra fala que nesse momento ela é uma militante feminista, né? Então ela tem todo o conhecimento, né, sobre essa condenação da menstruação pela sociedade patriarcal. Ela falou que tudo isso passou pela cabeça dela no momento. Mas a situação era tão absurda que ela não conseguiu nem se manifestar nesse sentido. Ela disse pro guarda:
Nojento é a minha situação, eu tô presa por conta de uma pintura, sem poder ter acesso a qualquer pincel, tela ou material de arte. E você vem me dizer que a minha pintura é que é nojenta? Hoje em dia a Zerra ela tá livre, né? Ela faz diversas exposições pelo mundo, ela continua sendo uma grande ativista política, tanto como jornalista como artista. E ela falou que esse período da prisão ele trouxe um grande ensinamento para ela, que é justamente nessa questão dos materiais, né? Porque ali ela não tinha nenhum controle sobre o material. É diferente quando você trabalha com uma aquarela e uma tela, que você já sabe como a aquarela reage àquela tela, qual a porcentagem de água que você tem que colocar. Agora, quando você está trabalhando com suco de rosa e o resto de uma saia, você não sabe como o tecido vai reagir. E ela disse que muitas vezes ela via alguma forma ali que interessava a ela e essa forma se perdia, porque ela não tinha qualquer tipo de controle sobre esses materiais. E nisso ela aprendeu a beleza do processo criativo também. Maravilhoso, né? Nós vimos aqui hoje grandes artistas que produziram em isolamento social. Obras incríveis. Mas nesse momento que a gente está vivendo, né, a gente viu ali obras específicas de contextos específicos, né? Nesse momento, muitos artistas estão passando por essa situação. Isso implica, inclusive, no impacto econômico, né? Muitos artistas passando dificuldades, né? Por não poder expor, por não poder comerciar suas obras, você ter essa suspensão de eventos culturais. Então, eu vou trazer aqui alguns dados sobre o sistema de arte nesse momento. Esses dados eles foram fornecidos pela Art Economics 2020. E dentro de um sistema de arte a gente tem diversas instituições, né? A gente tem ali os museus, os centros culturais, as galerias de arte, o circuito alternativo. E a pandemia ela vai impactar diferentemente esses setores. O mercado de arte de galeria, por exemplo, ele teve uma queda muito grande em relação às vendas de feira, porque muitas das obras comercializadas nesses lugares, elas acontecem durante feiras de arte internacional. Então, no ano passado, você teve essa venda de feiras de 46%. E esse ano isso caiu para 16%. Em compensação, as vendas online dessas galerias subiram de 10% para 36%. E uma coisa muito interessante nesse sentido é porque tem uma certa obscuridade aí nos preços das obras quando você vai numa feira, né? Você tá de frente para um quadro, para uma escultura, para uma fotografia, mas o preço ele não tá ali evidente. Então isso assusta novos compradores e colecionadores. Essa venda online fez que surgissem esses novos colecionadores e compradores, né? Porque você tem ali a obra com o preço. Então aumentou muito esses novos investidores no mercado de arte. Já no circuito alternativo, a gente tem uma outra realidade, né? O que é o circuito alternativo que eu estou chamando aqui? São esses espaços que eles são autogeridos, né, por profissionais da cultura e artistas, né? São espaços que um coletivo, um determinado artista abre para fazer eventos culturais e esses espaços, né, eles têm ali uma gestão própria, né? Onde esses profissionais eles vão cuidar desde a programação cultural à limpeza do chão. E muitos desses espaços eles sobrevivem a partir de eventos, né? Então, dentro do circuito alternativo, a gente vai ter um impacto muito grande. E é muito interessante porque o circuito alternativo ele é fundamental no sistema de arte brasileiro. Inclusive, se você pensar que o primeiro museu de arte moderna, o MAN de São Paulo, ele foi criado em 1948. E em 1932 você já tinha o Clube dos Artistas Modernos. Um grupo de artistas que se reunia para trocar pensamentos, expor obras e sustentava o local ali a partir da venda de comidas, bebidas e obras que aconteciam naquele espaço. E como que esses espaços, né, estão lidando com essa questão? Você tem muitas iniciativas aí digitais, né, vaquinhas, exposições online, mas você tem também um incentivo público muito interessante, né, que foi criada a Lei Aldir Blanc, justamente para dar esse suporte a esses espaços. A Lei Aldir Blanc ela é muito interessante porque é o maior investimento direto feito na cultura na história do Brasil e de uma certa forma também ela legitima esse circuito alternativo que é importantíssimo para a nossa cultura.
Uma outra questão muito interessante também no sistema de arte que surgiu com o Covid-19 é em relação aos editais, né? Porque foram criados editais emergenciais. Emergenciais no sentido, né, de que eles vão ali socorrer esses artistas que estão nessa emergência. E o interessante desses editais é a descentralização. Porque se há um tempo atrás você tinha uma grande concentração, por exemplo, um edital de 100 mil reais que contemplasse uma proposta, agora você tem um edital, por exemplo, de 100 mil reais que vai contemplar 10 propostas, né? 10 mil para cada proposta. Então isso culmina numa descentralização desse sistema de arte, o que é um incentivo muito grande para novos e pequenos produtores. Outra coisa muito interessante que surgiu com o Covid-19 é o questionário socioeconômico nos editais. Então você se inscreve no edital e você preenche ali a sua renda. E isso vai ser importante na escolha desses proponentes, né? Então isso é um passo fundamental para essa democratização do nosso sistema de arte. Espero que vocês tenham gostado dessa pesquisa, desse conteúdo. Eu fico por aqui. Um beijo